Os milagres de Jesus, como transformar a água em vinho ou acalmar a tempestade, não são os melhores argumentos para provar a deidade de Cristo. A graça e a paz, pessoal, bem-vindo ao Teologia em Tela, aqui é o pastor Wenderson e hoje nós vamos trazer aquele vídeo especial sobre a deidade de Jesus. Sim, Jesus é Deus. Já temos aqui no canal alguns vídeos sobre a cristologia bíblica, mostrando as naturezas de Jesus e um bem específico com relação à humanidade de Jesus, a natureza humana de Cristo. No vídeo de hoje nós vamos falar mais especificamente da natureza divina. E eu não vou trazer aqui argumentações em cima dos milagres que Jesus operou, porque muito embora os milagres realmente apontem para a divindade de Jesus, no caso de milagres como transformar a água em vinho ou acalmar a tempestade que apontam para a sua onipotência, alguém poderia argumentar que não foi Jesus que operou tais milagres, mas foi por causa da oração que ele fez a Deus e Deus operou tais milagres. Então fica entendido que essa argumentação com base nos milagres que Jesus operou pode até colaborar com a argumentação de que ele é Deus, mas não pode provar. Eu vou ensinar para você aqui como mostrar para outras pessoas dentro da Bíblia que Jesus é, sim, 100% Deus. A natureza divina não foi extraída de Jesus quando ele foi encarnado. Ele andou sobre a terra como qualquer homem, como um de nós, no entanto, não perdeu a sua essência divina. A sua natureza divina ainda estava com ele. E é claro que você não pode deixar de se inscrever nesse canal para ficar sempre por dentro de todo o conteúdo que nós trouxermos aqui para você. Nosso conteúdo vai te ajudar a ter mais conhecimento bíblico sistemático para desenvolver bem o seu ministério ou simplesmente para se aproximar mais de Deus. Por isso, fique conosco, se inscreva no canal e ative o sininho de todas as notificações. O primeiro argumento que eu vou trazer a você é o fato de que a palavra Theos, do grego Deus, é aplicada tanto a Deus Pai lá no Antigo Testamento quanto ao Deus Filho aqui no Novo Testamento. É exatamente a mesma palavra que é aplicada. O que nós precisamos entender é que esta palavra Theos, que significa Deus, ela tem vários sentidos dentro do contexto bíblico. Ela tem sentidos fortes quando se refere a Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador, ao Deus que fez todas as coisas, ao Deus de Israel, ao único e verdadeiro Deus que existe, como também pode se referir num sentido mais fraco, a governantes, a falsos deuses. Geralmente, quando traduzimos para o português, nós diferenciamos o sentido forte e o sentido mais fraco da palavra Deus, colocando o D maiúsculo quando nós nos referimos ao único e verdadeiro Deus e o Deus minúsculo quando nos referimos a algum tipo de entidade que é crida em outras religiões ou de alguma outra forma. E tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a palavra Deus, no caso é Theos, vai também ter sentido forte se referindo ao Deus Todo-Poderoso e um sentido mais fraco se referindo a outros tipos de entidade. E como que nós podemos chegar a esta conclusão? De uma maneira mais simples, olhando apenas para os textos em português, você pode ir em Isaías, por exemplo, e lá no Antigo Testamento nós poderemos ver, por exemplo, o profeta Isaías falando a respeito de Deus, tanto do Deus de Israel ali presente, quanto do Messias que viria no futuro. Lá no capítulo 44 do livro de Isaías existe a seguinte informação: Eu sou o Senhor, seu Deus, o único Deus. Por acaso há outra rocha além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Isaías faz a afirmação como essa: Eu sou o seu Salvador, eu sou o seu único Salvador. Dentro da sua leitura bíblica, procure dar uma olhada lá em Isaías 43, 44, olha Isaías 45. Depois, para você saber um pouco mais sobre o Messias sofredor, olha Isaías 53, porque Isaías 53 já é uma palavra profética sobre o Messias e ali o Messias está sendo chamado de alguém que foi chamado para salvar a humanidade. E no Novo Testamento a gente pode ir em João capítulo 1, versículo 1, onde diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, Theos. A palavra que está ali é a palavra Deus no sentido forte. Tanto é que à medida que você continua a leitura de João capítulo 1, você percebe que Jesus, sendo o Verbo ali descrito, participou da criação, lá em Gênesis capítulo 1. No versículo 3 desse capítulo, João diz que tudo o que foi feito por meio dele e sem ele nada se fez. É João apontando a deidade de Jesus e a sua presença antes mesmo
da criação do mundo. Ele de fato colaborou com a criação do mundo, ele estava presente lá na criação. Agora, olhando para os escritos originais, para fortalecer ainda mais esse argumento, nós temos que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e a palavra Deus no hebraico, Yahvé, foi traduzido para o grego como Theos, exatamente a mesma palavra grega usada no Novo Testamento para dizer que Jesus era o Verbo, que Jesus era Deus. Sim, existe uma tradução grega, essa tradução é chamada de Septuaginta, e essa tradução foi concluída cerca de 200 anos antes de Jesus vir ao mundo. E os escribas, sacerdotes daquele tempo que se juntaram para fazer essa tradução da palavra, tomaram todo o cuidado de traduzir uma versão que fosse realmente fidedigna ao original hebraico. E eles usaram a palavra Theos, mesma palavra que é usada para Jesus. Então, este argumento é um argumento muito forte para mostrar que os apóstolos, o Novo Testamento, percebia Jesus como uma pessoa divina, como Deus. E ainda o próprio profeta Isaías, quando está profetizando a respeito do Messias, ele diz o seguinte: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, tá vendo? Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Dá uma conferida lá, Isaías 9:6. E isso nos permite chegar à conclusão que tanto o Novo Testamento quanto o Velho Testamento reconhecem a natureza divina de Jesus. Outra palavra também que é usada tanto para Deus quanto para Jesus enquanto seres divinos é a palavra Senhor. Lá no Antigo Testamento hebraico nós temos o Adonai, que foi traduzido para Kyrios. Kyrios é grego, significa Senhor. E embora esta palavra, tanto no português quanto nos seus originais, tenham também sentido fortes e fracos, nós podemos perceber que foi usada para Jesus no sentido forte, dizendo que ele é o Senhor no sentido de divindade, de Deus, e não apenas um pronome de tratamento. Por exemplo, não faria sentido Isabel dizer a Maria, quando Maria foi visitar Isabel, a seguinte frase: porque a mãe do meu Senhor veio me visitar. Mas como é que a mãe do meu Senhor vem me visitar? Quando ela fala meu Senhor, ela está usando a expressão Kyrios, e não faz sentido você traduzir a expressão Kyrios por um pronome de tratamento para um bebezinho que ainda nem nasceu, ou qualquer outro sentido secundário, mestre, meu amo, não tem sentido. Isabel estava reconhecendo que Maria trazia no ventre o Cristo, trazia no ventre um ser divino, um Senhor, o Senhor da vida dela, aquele que mandaria nela, aquele que seria o dono dela. Ela reconhece isso porque o bebezinho que estava no ventre dela também, o João Batista, que estava no ventre de Isabel, estremeceu reconhecendo o Messias. Algo sobrenatural aconteceu ali neste encontro para nos mostrar um nascimento totalmente diferente de alguém que estava chegando ao mundo para trazer cura, salvação, libertação para as nossas vidas. Era Deus encarnado. Esta indagação de Maria está em Lucas, capítulo 1, versículo 43. E além dessas argumentações, o próprio Jesus também tinha total consciência da sua deidade. Ele sabia que ele era Deus, ele sabia que ele era divino. Lá em João, no capítulo 8, existe um momento no qual Jesus está argumentando com os líderes judeus daquele tempo. E Jesus faz a seguinte afirmação para eles: eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Essa expressão eu sou remonta à resposta que Moisés recebeu de Deus quando Moisés o perguntou. Quando eles perguntarem quem me enviou, o que direi? E Deus disse a ele: diga que o eu sou te enviou. E Jesus está dizendo para os judeus que eu sou. A mesma expressão, o mesmo sentido. Ou seja, demonstrando aos judeus que ele tinha a consciência de ser divino. Perceba no contexto que os líderes judeus acusaram Jesus por causa dessa afirmação de blasfêmia e pegaram em pedras a fim de atirarem Jesus para matá-lo por esse pecado que eles consideravam pecado, a afirmação de que ele estava se igualando a Deus. Se a expressão eu sou que Jesus disse fosse uma expressão num sentido mais simples da palavra, fosse uma expressão com um sentido fraco, os judeus não pegariam em pedras. Os judeus não pegariam em pedras para matar Jesus se ele tivesse dito eu sou um profeta, eu sou um homem de Deus. Não teria sentido, eles não fariam isso. Eles só fizeram isso porque entenderam que Jesus estava se igualando a Deus quando usou a expressão eu sou, inclusive afirmando que já existia antes mesmo que Abraão nascesse. Então entenda que você precisa de conhecer
esses 3 argumentos a fim de explicar a outras pessoas o porquê cremos na divindade plena do nosso Senhor Jesus. É claro que com isso em mente você pode voltar lá nos milagres que Jesus fez, como transformar a água em vinho, ou mesmo acalmar uma tempestade, ou ainda explicar como ele conhecia o pensamento dos judeus, dos fariseus, e o próprio apóstolo Pedro afirma a Jesus: Senhor, eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas, e que estes sinais apontam para a onisciência, a onipotência de nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, essa argumentação precisa trabalhar junto com as outras 3 primeiras que eu expliquei. Jesus é chamado de Theos, Jesus é chamado de Kyrios e Jesus disse: eu sou. 3 expressões que são atribuídas exclusivamente a Deus. E o último detalhe que eu gostaria de trazer à sua memória agora é: se inscreva no canal para que você continue recebendo conteúdos novos para a sua edificação bíblica teológica, tá bom? Então clica nesse botão quadradinho aqui do lado, ó, bem no cantinho, que está escrito inscrever, e nos acompanhe. E caso esse quadrado não esteja aparecendo aqui no canto, então rola a tela para baixo aí e se inscreva. Não deixe de se inscrever no canal porque é muito importante, tá bom? Então, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Tchau!